Foi. Página de número 8, tópico de número 7, o Espírito Santo e a vida cristã. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, peraí. Vamos lá. O primeiro tópico aí, o Espírito Santo na vida cristã. E aí ele eu utilizo aqui na apostila, Atos capítulo 2, tá? Verso 37 ao verso 47. Eu não vou fazer a leitura desses 10 versículos, tá? Até para nós ganharmos tempo. Diz assim: o cristão não consegue sobreviver sem uma ação constante e poderosa do Espírito Santo em sua vida. Então, se você puder sublinhar aí, tá? A ideia do uma ação constante. Então, o cristão não consegue sobreviver sem uma ação constante, ou seja, essa ação do Espírito Santo na vida do crente, ela não pode, como eu posso dizer assim, ser esporádica. Hoje ele age, amanhã não, ou só age no domingo, quando eu vou ao culto, ou só age no domingo que tem Santa Ceia. Não. O Espírito Santo, o cristão não consegue sobreviver sem uma ação constante. Lembrando que o termo aí, sobreviver, é literal, tá? Porque como é que um peixe, ele consegue... Um peixe, ele vive fora d'água ou ele sobrevive fora d'água? Ele vive, Sobrevive. Viver, ele vive sobrevive. dentro do habitat normal dele, correto? Um Correto. pássaro, ele vive ou sobrevive dentro de uma gaiola? Ele sobrevive dentro de uma gaiola. Ele sobrevive, ele não foi feito para poder estar dentro de uma gaiola, assim como o peixe não foi feito para viver dentro de um aquário, beleza? Assim, o crente, por exemplo, ele vive ou ele sobrevive nesse mundo pelo qual a Bíblia diz que nós não somos pertencentes a ele. Nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos, tá? Por que, por exemplo, o não crente vive muito bem nesse mundo? Porque ele pertence a esse mundo. O crente, como o Jefferson falou ainda há pouco, mesmo que no caráter de brincadeira, mas é sério também o que ele disse, depois que nós aceitamos a Cristo, de fato as coisas se tornam muito mais complicadas, muito mais difíceis. Porque não passa mais ser como eu penso, como eu quero, como eu acho. Passa a ser como ele diz, como ele pensa, como ele acha. E esse ele pensar, ele achar, ele dizer, bate de frente com tudo aquilo que a realidade desse sistema vive. Então, uma vez que nós aceitamos a Jesus, nosso papel não é viver, nosso papel é sobreviver, né? Porque nós somos estrangeiros aqui. Nós não pertencemos a esse mundo. Costumo dizer que quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos extraterrestres, tá? Porque nós passamos a ser pessoas que não faz parte desse mundo, beleza? Então, a apostila ela segue a literalidade do tema. O cristão não consegue o quê? Sobreviver. Por que ele não consegue sobreviver? Porque ele não é desse mundo, ele não é dessa terra, ele não foi feito para viver de acordo com as leis que regem esse mundo, tá? Porém, nós somos obrigados, pelo menos por um determinado período de tempo, a vivermos aqui, a sobrevivermos aqui. E só existe uma forma da gente sobreviver, que é por meio de uma ação constante e poderosa do Espírito Santo em nossa vida. Então, eu só sobrevivo
quando essa ação ela não é esporádica, mas quando ela é constante, ou seja, em todas as áreas da minha vida, o Espírito Santo age nela. Existe um fato muito curioso no período da história da igreja, que a igreja vivia em guerras, né? Quando a igreja começou de fato, a tornar-se política, né? Onde o governo e a igreja tornaram-se um só corpo. Então, a igreja, o exército ali nas cruzadas, por exemplo, quem aqui já viu esses filmes antigos, né? Cruzada, já viu a cruzada, né? Então, a Vi, cruzada ela era filmaço, um exército. Oi? filmaço. Super recomendo para quem estuda teologia, né? Para quem gosta da história da igreja. Então, na época das cruzadas, o que era muito comum? O exército de Roma ali, né? Os cruzados contratarem outros soldados para participar da guerra. Só que a igreja tinha uma regra. Eu contrataria a Elaine e o Jefferson para poder pelejar no meu exército. Só que para eles participarem do meu exército, eles precisavam ser batizados. Só que na hora do batismo, vocês batizavam todo o corpo, deixando a mão que vocês utilizavam para guerrear com a espada do lado de fora da água. Então, todo o seu corpo era batizado, todo o seu corpo era entregue para Cristo, menos a mão que você utilizava para guerrear com a espada. Essa ficava do lado de fora, essa você não consagrava a Cristo. Então, com Por essa quê? mão que não descia as águas, você fazia a desgraça que você queria. Entendeu? Você não Ah, precisava obedecer a Deus por meio daquela sim. mão que não desceu as águas do batismo, porque ela não era Aham. consagrada, né? Ah, pô, legal, Entendeu, gente? Então, tem legal. momentos da nossa vida que nós fazemos isso. Eu mergulho, eu me entrego, mas meu coração fica para mim, não fica para Cristo, né? Eu me entrego, mas a minha mente é para mim, não é para Cristo. Eu me entrego, mas minha vida financeira é para mim, não é para Cristo. Entende? Então, nós sempre temos uma área que nós vamos deixar de fora desse mergulhar na presença de Deus, né? Para que aquela área possa ser o meu elo com o mundo, tá? Aqui não. A ação constante do Espírito Santo é um modo de sobrevivência. Ou eu me entrego por completo e vivo por completo, ou eu morro por completo. Tá? Não tem como você entregar-se por parcela. Nessa área da minha vida aqui, eu vou fazer do meu jeito. Enquanto das outras áreas, eu vou fazer do jeito do Senhor, beleza, pai? Vou te dar uma moral. Vou te dar 90% da minha vida e 10% eu fico para mim. E naqueles 10% eu faço a desgraça, né? Eu pinto e bordo, tá? Mas não pode ser dessa forma. Todas as áreas da minha vida, elas devem estar em constante acesso, né, do Espírito Santo, consagradas a Deus. Volto a frisar. Ou eu entrego tudo, ou Deus não recebe nada. Ou eu consagro tudo, ou Deus mata tudo. Beleza? Vamos lá. Beleza. Porque na presença de Deus é o seguinte: ou eu mato o meu eu para entregar a Deus e viver uma vida abundante, ou Deus mata o meu eu. Tá? Qual é a diferença? Quando eu mato o meu eu encontro pastos verdejantes. Mas quando Deus precisa matar o meu eu encontro o vale da sombra da morte. Tá? Então você define aí o destino que você vai querer trilhar. Tá? Matou o seu eu, você matou o seu eu, fica tranquilo. Tem águas tranquilas e pastos verdejantes. Se Deus precisar matar o seu eu, tem deserto, tem caverna, tem vale de sombra de morte, tem cruz e etc e tal. Beleza? Vamos lá. Por isso, ao confortar os discípulos acerca de sua partida, Jesus prometeu-lhes que enviaria o Consolador, que os assistiria em todos os momentos, tá? Então, esse Consolador,
teria um papel. Qual papel? Consolar, tá bom? Consolar. Que os assistiria em todos os momentos. Então, o Espírito Santo, de acordo com a promessa de Jesus, ele seria enviado com o propósito de consolar e de nos assistir em todos os momentos. Se você for ver um filme, né, que você goste muito, você vai assistir aquele filme tintim por tintim. Quem gosta de série, por exemplo, começa a ver um capítulo de uma série que tem 8 capítulos, ele dificilmente vai ver um capítulo por dia. Hoje eu vou ver um capítulo, amanhã... Não, ele vai ver os 8 num dia só. Né? Porque ele quer assistir de modo completo. Então, o Espírito Santo, ele nos assiste a todo tempo. A ideia de assistir aqui é a ideia de estar com os olhos fitados em nós a todo tempo e em todo momento, ok? Abra para mim, por favor, João 14, 16 e 17. Paz, Letícia, tudo bem? Paz, pastor. Paz. Quer dizer que seu pequeno vai se formar na creche, é isso? Não, são meus alunos, ex-alunos, na verdade, vão se formar Eles lá. vão ganhar diploma, vão jogar o chapéu pro alto e tudo, né? Sim, sim. Que legal. Vamos lá, João capítulo 14, versículo 16 e 17. Eu vou ler a partir do 15, tá? Diz assim: Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Para quê? A Bíblia responde: para que esteja convosco para sempre. Não é por um determinado período de tempo. Se eu amo, tá? Eu guardo o mandamento. Primeiro ponto. Qual é a forma que eu tenho de manifestar o meu amor por Cristo? Guardando os mandamentos que ele me deu. Se eu guardo os mandamentos de Deus, tá? O que é que Jesus faz? Ele não deixa eu orar, mas ele mesmo roga ao Pai, para que o Pai envie o Consolador, para que o mesmo venha estar conosco para sempre. Então, se eu guardo os mandamentos, Jesus pede ao Pai, para que o Pai envie o Consolador, para que não fique comigo por um período determinado de tempo, mas fique comigo para sempre. A ideia do para sempre é, independentemente dos problemas, das aflições, dos ganhos, das perdas, ele sempre estará conosco, tá? Ele nunca nos abandonará. Deu tudo certo na sua vida, o Espírito Santo está contigo. Deu tudo errado, o Espírito Santo também está contigo. Ele estará contigo para sempre. E ter a certeza de que você vai ter alguém para sempre contigo, tira de você todo e qualquer tipo de medo da solidão. Tá? A ideia é essa. 17. Quem é esse Espírito Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ou seja, a verdade não é algo que está aberta, liberada para todo mundo. Tem gente que vive na mentira, achando que está vivendo a verdade. Só que quem é a verdade, gente? Quem é a verdade? É a palavra? Não, é Jesus. Ah, tá. Jesus vai dizer: eu sou o Eu sou caminho, caminho, eu a sou a verdade verdade, e a... eu sou a vida. Olha como é que funciona. Vou voltar o passo a passo. É Jesus chegando. Você me ama, Letícia? A Letícia diz: amo, Senhor. Aí ele pergunta para a Elane: e você, a Letícia? Amo. Aí ele pergunta para o Jefferson: amo. Beleza, se vocês três me amam, então vocês vão guardar os meus mandamentos. Aí vocês três: ok. Beleza?
E aí, Beleza. Senhor, o que que eu ganho com isso? Aí Jesus vai responder: eu vou rogar ao Pai para que o Pai envie um outro consolador, para que fiquem com você. Peraí, Jefferson. Para que fiquem com vocês para sempre. Para sempre. Tá? Quem é esse Quem é esse Espírito Consolador que vai estar com você? É o Espírito da Verdade. Mas vem cá, todo mundo possui esse Espírito da Verdade? Não. O mundo não pode receber o Espírito da Verdade. E quem é o mundo? É quem está fora da igreja? Não. O mundo é aquele que não guarda os mandamentos. O mundo não é quem não pertence a uma denominação. O mundo não é quem não tem uma carteirinha de membro de igreja. Não estou aqui, gente, não me interpretem mal, não estou aqui dizendo que você não deva fazer parte de uma igreja. Sim, você deve. É importantíssimo, tá? Para a fé, para você crescer como comunidade, etc. e tal. Só que aqui não existia igreja, não existia congregação, beleza? Então aqui é o seguinte: quem é o mundo? O mundo é aquele que diz que ama, mas não guarda os mandamentos. O mundo é aquele que diz que ama, mas não obedece à palavra. O mundo é aquele que diz que ama, mas faz a sua própria vontade, o seu próprio querer, que segue as suas próprias verdades. Então, existe uma grande diferença em conhecer a verdade, que é Cristo, tá? E conhecer e você obter as suas verdades. E as minhas verdades não são as verdades de Cristo. Então, só quem pode receber o Espírito da verdade é quem ama, mas guarda os mandamentos. Então, tem muita gente dentro da igreja, pertencente a uma congregação, que acha que está vivendo a verdade. Só que está vivendo a sua verdade, não a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus, ela nos constrange. A verdade de Deus, ela nos oprime, ou comprime, melhor dizendo, né? A verdade de Deus, ela gera dor. A verdade de Deus, ela vai na contramão daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, daquilo que eu acho. Que verdade é essa que João vai dizer, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa que fez Paulo perder a cabeça? Porque ele viveu a verdade. Que verdade é essa que fez João Batista perder a cabeça? Porque ele viveu a verdade. Que verdade é essa que levou Cristo para a cruz? Porque ele viveu a verdade. Então, significa que quando eu vivo a verdade da palavra de Deus, eu perco e não ganho aqui na Terra. Só que hoje eu crio e estabeleço as minhas verdades. Então, eu tenho a minha verdade, a Letícia dela, a Elaine a dela, o Jefferson a dele. E a minha verdade, ela não me constrange, ela me favorece. A minha verdade não me comprime, mas ela alarga as minhas tendas. A minha verdade não dificulta o trajeto, mas facilita o mesmo. A minha verdade, ela não mata o meu eu. Entende? Então, que verdade é essa? É aquela que o mundo não pode receber. Porque não vê, nem o conhece. Só existe uma forma de você possuir o Espírito da verdade, é você vendo e conhecendo. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Então, ter o Espírito Santo em nossa vida é mais do que rodar, pular, sentir um arrepio de pele. Não que o Espírito não traga isso. Porém, é você ter a percepção de que as suas verdades podem não ser as verdades da palavra de Deus. É por isso que hoje existe tanto eu acho que, eu penso que, eu entendo que. É por isso que hoje nós vivemos
ou melhor, nós temos como base outras ciências, e não a ciência da palavra. E porque ela nos constrange. Pode falar, Jefferson. Pastor, o senhor falou aí do amor, correto? Sim. Então, o que Jesus quis dizer quando ele perguntou 3 vezes para Pedro, se Pedro amava ele? Pedro, tu me ama? O que ele quis dizer com isso? Vamos lá. Jesus sabia das atitudes de Pedro? Sabia. Sabia. Você tem seu filho lá, você está vendo seu filho fazer um monte de cagada. Não é isso? Sim. Escondido. Aham. Aham. Você sabe o que ele está fazendo. Aí, como é que é o nome do seu filho? Thales. Thales. Sei lá. Foi você que quebrou aquele vidro ali com a bola? Ele, não, pai. Foi não. Passa um tempo, Thales. Você quebrou o vidro chutando a bola? Não, pai. Aí você pergunta a terceira vez. Você sabe Aham. que o Thales está mentindo. Sim. Na terceira vez, o Thales se toca e fala assim, cara, meu pai sabe. Tanto é que da terceira vez, o que o Pedro fala? Ô, pastor, ele não lembro, não fugiu a cabeça, mas aqui eu vi a Então tu vai passagem. lá buscar lá e vai me responder ainda nessa aula aqui, vai lá. Procura Tá, aí, vou seguir a minha aula, você vai me responder o que Pedro falou ao término dessa conversa. tá. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Então eu expliquei assistiria a todos os momentos. A promessa de Jesus se concretizou e a igreja nasceu no dia de Pentecoste, tá? Daí nós conseguimos compreender que toda a igreja ela é pentecostal, tá? Porque ela nasce no dia de Pentecoste. Igreja pentecostal não é aquela que pula, roda ou acredita nos dons espirituais, em contrapartida, as outras igrejas não o são, porque não pula, não roda, não sapateia, não. Toda a igreja é pentecostal, porque toda a igreja nasce no dia de Pentecostes, ok? E passei trabalho sobre isso, né? Os crentes tinham consciência da importância da ação do Espírito Santo para que houvesse dinamismo e poder na vida cristã. Olha que interessante também. Os crentes tinham consciência da importância da ação, que, segundo o começo da aula disse, deve ser constante para que houvesse dinamismo e poder na vida cristã. Então, os crentes da igreja primitiva, eles tinham uma consciência. Qual era a consciência? Que sem o Espírito Santo, eles nada poderiam fazer. Então, importante para eles, mesmo, tá? Era estar cheio do Espírito Santo. Importante para eles mesmos não era estar cheio de bênção, era estar cheio de azeite. Não era estar cheio de portas que se abriam, mas eram estar cheios de azeite. Então, qual era o ponto principal da atitude cristã na era primitiva? Primeiro, eu enchia meu vaso de azeite. Depois, eu me preocupava com as outras coisas. Porque eles entendiam o seguinte: se cheio do Espírito Santo eu estiver, nada vai me parar, porque eu vou ser dinâmico, sabe? Se eu estiver cheio do Espírito Santo, nada vai me parar. Por quê? Porque eu vou estar cheio de poder. Abra para mim Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Diz assim: mas recebereis poder, ou em algumas outras versões, virtude, tá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, olha a importância que os crentes davam
a estar cheios do Espírito Santo. Eles queriam poder, dinamismo, tá? É como se ter um carro e ter a consciência de que no outro dia você vai precisar utilizar e você identificar o nível de combustível que tem no tanque. É importante. Dependendo do lugar que você vá, você precisa calcular o quanto de combustível você tem que ter. Então, se você tem combustível para ir de Nova Iguaçu até o centro da cidade, você não vai conseguir de Nova Iguaçu até Niterói. Correto? Então, você primeiro identifica para onde você vai e o quanto de combustível você vai precisar para chegar nesse lugar. Aí eu te pergunto, a proporção de espírito, a sua espiritualidade está no nível suficiente, né, para você chegar aonde você quer chegar? Porque te levar até o lugar que Deus quer te levar, isso ele vai fazer. Só que Deus não vai pegar a Elaine do ponto A e transportar a Elaine até o ponto B, por mais que ele possa fazer isso. Deus pode fazer. Ele pode estalar o dedo e a Elaine sair do ponto A e ir para o ponto B. Papel de Deus. Elaine, eu quero você. Eu tenho uma promessa de que você vai chegar no ponto B. Primeira ação de Deus. Segunda ação de Deus. Elaine, eu sou o seu posto de combustível. Então, ele oferece a direção, ele oferece a promessa e ele oferece o meio pelo qual você vai chegar lá. Cabe a Elaine, antes de sair do ponto A e chegar no ponto B, encher o seu tanque no combustível de Deus para que ela consiga tomar posse do que Deus prometeu para ela. O problema hoje é o seguinte: eu tenho uma promessa, mas não quero me encher do combustível. Eu tenho uma promessa e entendo que para mim aquilo é o suficiente e não é o suficiente. A promessa não é suficiente para que eu possa tomar posse dela. Se o fosse, todos que saíram do Egito entrariam em Canaã. Diz os historiadores que 600.000 pessoas em idade militar, que naquela época só se contava quem era de idade militar, ou seja, mulheres e crianças não eram contabilizados. Então, 600.000 pessoas saíram do Egito em direção à Terra Prometida. Dessas 600.000, só dois chegaram, que foi Josué e Caleb. Mas a promessa não foi para as 600.000? Por que só dois chegaram? Porque só dois encheram, né, o tanque de combustível com a proporção suficiente para chegar até o ponto B. Entende? Então, receber a promessa não é o suficiente. Eu recebo a promessa e recebo aonde vou encher o meu tanque para cumprir o trajeto que vai me levar até a promessa. Encher o tanque e caminhar é comigo. Garantir o que está no ponto B, garantir o combustível, é papel de Deus. Tá? Então, para isso, eu preciso do Espírito Santo. Deus me fez promessas, fez. Só que no meio dessa trajetória, faltou combustível. Tá? Alguém aqui já ficou enguiçado de combustível igual eu na rua? Eu já fiquei. Já ficou, né? Quando você Já. enguiça de combustível, você consegue chegar ao final da tua trajetória? Não. Só Você empurrando. você consegue voltar para casa? Consigo não. Você morre no meio do caminho, não é isso? Positivo. Positivo. Todas as vezes que eu saio de um lugar para ir para o lugar que Deus mandou eu ir, mas não tenho combustível suficiente para chegar, eu morro no caminho. Eu não chego no final, mas também não consigo voltar da onde saí, por falta do combustível.
Aquele povo, quando sai do Egito, no começo é muito maneiro, no começo é muito legal, no começo é divertido. Eles vão em direção a Canaã, vão até cantando, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Chegou no meio do caminho, enjoaram do pão, enjoaram da carne, enjoaram da água, não é isso? Aí o desejo deles, caramba, vou voltar ao Egito. Não voltaram e nem prosseguiram. Então, ter a promessa não é o suficiente para poder obter a mesma, tá? Achou, Jefferson? Achei, Então, leia, por favor. Estamos ansiosos. achei, pastor. Ó, Jesus disse, João, peguei aqui João, capítulo 21, do versículo 16 até o 25, mas vou pegar aqui na parte no qual Jesus falou com ele. Jesus disse Beleza. para ele: apacenta as minhas ovelhas. É essa parte? João o quê? 21, Qual o do versículo? 14, do 14 até o 25. Aí Mas você aí vai eu. ler só o 25. Isso. O Mas que na está verdade, escrito no 20? Jesus respondeu para ele no 17, que Jesus Tá, falou pode para ler. ele. Pode Aqui, ó. ler. Tu sabe que eu te amo. Aí Jesus disse para ele: apacenta as Não, minhas não, 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 ovelhas. não. Leia o texto, Jefferson. Leia o texto. Ah, então tá. Deixa comigo, pastor. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me. E disse o Senhor: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Agora lê o 18. Na verdade, na verdade te digo que quando eras mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias. Mas quando já lhes fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te amarrará e te levará para onde tu não queiras. Ou seja, quando tu era menor, tu fazia o que tu queria, por você mesmo. Sim, Agora que você já amadureceu, você não faz por você, você faz pelos outros. entendi, Entende? Então, olha o entendi. que Jesus está falando para Pedro. Estou sabendo que se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro estava dizendo, amo, amo o Senhor, mas estava fazendo a sua vontade. Eu te amo, mas eu estou cuidando da minha própria vida. Eu te amo, Entendi. mas estou cuidando dos meus próprios planos. Eu te amo, mas estou cuidando dos meus próprios ideais. É aquela situação que o senhor Aí falou, né, Jesus vai pastor? dizer, olha, quando tu era moço, tu até cuidava só de você, mas agora a responsabilidade está na sua mão. Então você não faz mais por você, você faz pelos outros. Entendi. É aquela situação que o senhor falou, né, pastor? É da pessoa não se entregar 100%. Sim, verdade, verdade, verdade. Tá ok? Ok? Desculpa a Então, pergunta, tá, pastor? É não, tem que que perguntar mesmo, cara. Se você não perguntar, se vocês não participarem, a aula fica monótona. Então, fico são, feliz quando tem perguntas, porque a eu tenho medo gente de atrapalhar. não atrapalha em nada. Muito pelo contrário, ajuda. Vamos lá. Seguimos a apostila. Além de atuar na conversão do homem, o Espírito Santo age como dinamizador da vida cristã. A condição exigida daqueles que desejam ter uma vida cristã autêntica é levar almas a Cristo e que sejam cheias do Espírito Santo, tá? Vamos lá, Atos 4:31. Atos capítulo 4, versículo de número 31.
Então, vamos lá. A condição exigida daqueles que desejam ter uma vida cristã autêntica é levar almas a Cristo. Quantas almas você levou a Cristo essa semana que passou? Não vou dizer nem esse ano, mas essa semana, né? Quantas almas você apresentou a Cristo? Porque eu não ganho uma alma quando eu levo ela para a igreja. Eu começo a ganhar aquela alma quando eu entrego ela para Cristo. Então, por vezes, eu quero ver um familiar, um amigo meu se convertendo, e eu faço o convite dele ir à igreja. Mas eu não ainda levei a alma daquela pessoa a Cristo, tá? Por quantas pessoas afastadas, desviadas, nós levamos a Cristo essa semana? Toda semana eu falo com um de Cristo lá no meu trabalho que ele é afastado. É, Ele tá, você, mas vou repetir. Não é sim, você falar de Cristo para ele, é sim. você falar dele para Cristo. Antes de Hum, você falar de Cristo para ele, você deve Aham, falar dele para Cristo. para Cristo. Porque Show todas de as bola. vezes que você falar de Cristo para ele, antes de falar dele para Cristo, você vai encontrar uma barreira. Entende? E é isso mesmo. É isso Não mesmo. é isso? O cara Então, tá duro. por quê? Porque você está pegando um trajeto errado. Primeiro Entendi. eu entrego fulano para Cristo. Depois eu entrego Cristo para o fulano. Porque E a pode minha mãe ser, é Jefferson. própria. Minha mãe Oi? também, pastor. E a minha mãe também, pastor. Poxa, ela desviou, tá dura, 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 mas isso aí é importante que o senhor falou, é entregar eles para Cristo. Sim, porque quando você entrega essas pessoas para Cristo, Cristo se encarrega de levantar uma pessoa para se apresentar para eles. Aham. Porque pode não ser. Porque tem gente, é o seguinte: você vai me Eita, glória. apresentar para Cristo, Aham. Senhor, quero te entregar a vida do Leandro nas suas mãos. Sim, Você está ali pregando Cristo para mim. Só que aí você vai mudar de estratégia. Vai entregar a minha. Você não vai entregar Cristo para mim, vai entregar a minha vida na mão de Cristo. Senhor, trabalha no coração do Leandro, quebra esse coração de pedra, né? Derrete esse coração de gelo, tira as escamas dos olhos, etc. e tal. A sua vontade era de chegar para mim e apresentar Cristo. Mas não foi para isso que Deus te chamou nessa ocasião. Aí quem é que vai me apresentar Cristo? É Elaine. Você me apresentou para Cristo. Aí Deus levantou a Elaine para apresentar Cristo para mim. entendi, entendi. Entende? Então, Alguém tem que preparar o terreno. alguém tem que arar a terra. O senhor falou isso semana passada, retrasado. Eu Você lembrei. pode arar a terra, a Letícia pode regar a semente e a Elaine pode ter o papel de escolher o fruto. É É, todo mundo que é capacitado para recolher o fruto? Não. Para você colher o fruto, você tem que identificar se o fruto está bom para ser colhido ou não. A mesma mão que colhe o fruto não é a mesma mão que ara a terra. A mesma mão que ara a terra não é a mesma mão que rega ela. Quem ara a terra sabe a profundidade correta para lançar a semente. Quem rega a semente sabe a quantidade de água para não matar a semente. Quem colhe o fruto sabe identificar quando o fruto está pronto para ser colhido. Nem antes para não colher verde e nem depois para não colher podre. Então, cada momento um certo. tem um determinado tipo de chamado. Entende? E todos Entendi. fazem parte do mesmo balaio. Tá bom? Então, eu preciso levar almas a Cristo e que venha a ser cheio do Espírito Santo. Tá? Atos 4:31 vai dizer o seguinte: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo depois do quê? Eles estavam fazendo o quê ali naquele momento para serem cheios do Espírito Santo? Orando.
orando. Quantas reuniões, Letícia, de oração, só oração, nós temos por semana com outros irmãos da igreja? Nenhuma. Ou talvez por Nenhuma, a consagração, mas não é só oração. né? Eles estavam aqui orando. O lugar se moveu, né? Abalou as estruturas e todos foram cheios do Espírito Santo. Nós fazemos aquela oração ali, né? No começo de um culto, ou no meio dele, ou no término dele. Mas culto de oração, aonde nós quatro vamos nos reunir e cada um vai orar um pouco, o Jefferson vai orar, a Elaine vai orar, a Letícia vai orar, eu vou orar, né? É uma reunião de oração. E Quando tem... Pode falar, Letícia. quando tem, ninguém vai. Por exemplo, a Quando, consagração da igreja, que é vazia. quando tem, ninguém vai. É, E isso verdade. não é, é verdade, não é característica de uma ou duas igrejas, é de todas elas, da grande maioria. Todas não, da grande maioria. É o culto de oração. Vamos nos reunir para orar. A gente não veio aqui para conversar, a gente não veio aqui para bater papo, sabe? A gente vai orar. Então vamos levantar um clamor, entendeu? Culto de oração. Quando tem, como a Letícia bem disse, vai um ou dois, né? Ninguém dá muito crédito, ninguém é muito participativo, as pessoas acham chato, tá? Não tem coisa melhor na vida do crente do que ser cheio do Espírito Santo. E aqui, os caras estavam orando. E para eles participarem desse culto de oração, era debaixo de perseguição. A qualquer momento poderia chegar alguém e falar: estão presos. Por quê? Vocês estão orando. Não pode. Não pode. Talvez seja por isso, gente, que tudo que é proibido é melhor, né? Então, É. de repente, Jeová começa a movimentar os políticos dessa nação para tornar os cultos proibidos, e aí o povo se sente mais estimulado para poder frequentá-lo. Esses dias sobre isso, que a gente não passa nenhuma luta pelo evangelho. O que a gente passa assim de luta é consequência às vezes da nossa própria vida, escolha errada, coisas do dia a dia, mas pelo evangelho a gente não passa. Fruto das nossas próprias ações, né? É, Exatamente. Não tem perseguição religiosa no Brasil. Não tem isso. Não tem. Tanto é que não Mas tem, que no período da Covid, teve culto normal em muitas igrejas. sim. Né? Pode falar, Jefferson. Mas em outros lugares tem, né? Tipo assim, Coreia do Norte, né? Não é perseguição, é proibição. Lá É é proibição, né? proibido. É Proibição. proibido, né? Proibido. Não pode. No país onde tem os muçulmanos, né? Não pode. Não pode por uma questão constitucional, ou seja, é lei. É lei. É lei. O Como é que Brasil, por faz? exemplo, é um país laico, né? Sim. Existe a liberdade de expressão religiosa. Todos podem cultuar ao Deus que quiser. A mesma liberdade que eu tenho de fazer um culto na esquina, você tem de arriar um despacho na encruzilhada. Assim como você não pode impedir o meu culto, eu não posso impedir o seu arriar do despacho. Entende? Nesses países, a Constituição não é laica, a Constituição ela é islâmica. Então, se você não for muçulmano, só pode pregar a religião muçulmana. Se você pregar lá qualquer outra religião que não venha a ser a islâmica, você é preso, porque você não obedeceu uma lei. Então, você é preso, é decapitado, é queimado, é jogado no mar com uma pedra amarrada nos seus pés. E o Meu mundo não Deus. pode fazer nada, porque é uma questão constitucional. Você foi lá sabendo que as leis daquele país não autorizavam tal prática. E aí? Então, você afrontou aquele país, as leis, a soberania daquele país.
O que pode fazer uma comoção mundial, o Papa fazer um pedido, um presidente fazer um pedido, mas geralmente esses países cagam e andam. Então, Mata nem mesmo e aí. acabou. Então, nem aí. É. Porque você Eita. infringiu a soberania daquele país. Tá? Vamos lá. Efésios 5:18 diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como é que Paulo, na carta aos Efésios, ele vai dizer que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Fazendo tudo isso que Paulo mandou fazer aqui. Tá? Isso se resume aqui, é ter linguajar de crente. É ter linguajar de servo, é ter atitude de servo. Mas o principal é o versículo de número 21. Sujeitando-vos uns aos outros, ou seja, respeitando uns aos outros. Entendeu? Compreendendo que o meu direito vai aonde começa o direito da Elaine. Aqui não tem, eu tenho mais direito do que o fulano ou Beltrano porque eu tenho um título e o outro não tem, não. Todo mundo tem os seus direitos e os seus deveres. Então, sujeitem-se uns aos outros. No temor de quem? No temor de Cristo. Em respeito a Cristo. Eu não faço pela Elaine porque quero, eu faço pela Elaine porque Cristo quer. Então, quando eu passo a entender que eu não posso retribuir o que a Elaine me dá, porque Cristo assim não gosta, tudo muda. Então, se ela faz algo contra mim, eu não vou fazer algo contra ela. Porque não é que eu não queira. Entende? É que eu não posso. Ou melhor, é que eu não devo. O fato dela ter corrompido o meu direito não me dá o direito de corromper o dela. Qual é o direito da Elaine? Qual é o dever da Elaine? Me respeitar. Qual é o dever, qual é o meu dever? Respeitar a Elaine. Ah, mas a Elaine usurpou o meu direito, não me respeitou. É perfeito. Ela fez isso. Só que a sua atitude não pode estar pautada na atitude dela. A tua atitude tem que estar pautada no temor de Cristo. Então, entregue o direito da Elaine, mesmo que a Elaine não esteja te entregando o teu direito. Fazendo isso, serás cheio do Espírito Santo. É fácil? Não. Não, não é não. Não é fácil. Não é fácil. Porque tem hora que a nossa oração é igual a oração do rei Ezequias lá, né? Quando o Senaqueribe manda uma carta de afronta, você pega e apresenta a carta de afronta para o Senhor e pede que o Senhor se vingue ou entre naquele processo. Não é por mim, porque se fosse por mim, era olho por olho e dente por dente. Mas como é por mim, não é por mim, é por ele, então eu entrego o direito da Elaine, mesmo que a Elaine não me entregue o meu direito. Verdade. Talvez isso seja uma das situações mais difíceis dentro da cristandade. É entregar, mesmo sem você estar recebendo. Poxa. Porque o Difícil. cenário é o seguinte: você quando entrega o que o outro não te entrega, você vai ver sempre o outro caminhando, porque você vai estar sempre dando os direitos, né, que cabem àquela outra pessoa. Então, eu vou estar sempre dando os direitos que a Elaine possui,
né? Eu faço a minha parte. Toma, Elaine, toma, Elaine, toma, Elaine. Quando eu fico com a mão estendida, agora a Elaine vai me dar o meu direito. A Elaine não me dá nada. E eu fico sempre com a mão vazia. A percepção é, eu não tenho nada e ela tem tudo. Por que a minha percepção é, ela tem tudo e eu não tenho nada? Porque os meus olhos estão sempre fitados naquilo que ela vai me dar e não naquilo que ele já me deu. Então, eu não olho para a mão dela quando eu abro a minha mão para ela. Eu olho para a mão dele quando eu abro a minha mão para ela. Tá dando para entender, pessoal? Eita, glória. Tá Claro dando que para dá. entender? Pô, tá. Poxa, e muito. Entendeu? Pedi a Deus uma resposta e ele me deu. Então, você já sabe o meu Pix, pode até fazer uma oferta de amor, né? Ah, Porque todas as vezes que o vem de profeta Deus. ô, glória. Deu para entender? Então, Deu, pastor. sempre que eu abrir as minhas mãos para a Elaine, eu não posso olhar para as mãos da Elaine, eu tenho que olhar para as mãos do Cristo. Volto a frisar. É fácil? Não. Não. Eu faço isso constantemente? Também não. Devo fazer? Devo. Talvez é uma tarefa, uma das nossas responsabilidades em buscar que o Senhor nos capacite a cumprir tal coisa todos os dias da nossa vida, né? Todos os dias da nossa vida. Tá? Até se a Elaine me retribuir, não vai ser o suficiente, porque o que ele me dá é muito melhor do que ela me dá. Amém. Ok? Vamos lá. Tópico 2 aí. Vou colocar o carregador aqui que já está babando. Foi. O Espírito Santo capacita a pregar um evangelho que transforma, tá? Abra aí Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Então, o tema é: o Espírito Santo capacita a pregar um evangelho que transforma. Diz assim: pois não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o que é o evangelho que transforma? O evangelho é poder, o evangelho é salvação e o evangelho é justiça, de acordo com o apóstolo Paulo, tá? Então, o que é o evangelho? É poder de Deus. O que é o evangelho? É salvação. O que é o evangelho é justiça, tá? Diz a apostila: enquanto o pregador fala, o Espírito Santo age no coração do ouvinte, produzindo fé. Então, às vezes o pregador está lá, dando o seu melhor, né? Dando o máximo, tá ok? E a igreja está lá, gelada, fria, sei lá, dispersa. Significa que os que estão dispersos naquele dia são pessoas que não estão, tá? Com a sua botija cheia de azeite. Porque o mesmo espírito que age na vida do pregador para pregar é o mesmo espírito que age no coração do ouvinte para convencer. Tá bom? Então, não se pode desvincular o Espírito Santo da pregação. Uma pregação sem a unção do Espírito, ela é vazia e sem sentido. Eu quero pregar. Quer? Beleza. Primeira coisa que eu preciso ter, o Espírito Santo. Se eu tiver o Espírito Santo, pouco importa a sua oratória, pouco importa a sua dicção, pouco importa se você fala nós vai, nós vem, problema, né?
Não importa, tá? Nós temos uma missionária conhecida nossa, conhecida da Elaine, da Letícia, né, que é a missionária Kelly. Ela não tem homilética, hermenêutica, não tem esse negócio. Mas você vê que ela busca a presença de Deus. Então, o que ela fala, né, às vezes parece não encaixar nada com nada. Mas você se sente constrangido. Por quê? Porque você sabe que é Deus que está falando pela boca da mulher. Tremendo, hein? Entendeu? Pode falar, Elaine. Então, em relação a esse exemplo que o senhor deu sobre a igreja, a impressão que se dá é porque que essa resposta se espera não que você não deva, né, dar glória a Deus e tudo mais. Só que muitas das vezes você está recebendo aquilo ali, mas assim, numa proporção tão grande que você, assim, tem coisas que você não precisa nem esperar o pregador aplicar na sua vida. Você já aplica. Tipo, hoje na aula, tudo que você está falando, eu estou aplicando na minha vida. O que não quer dizer que eu não esteja entendendo. É a mesma coisa no culto. Tudo que, assim, quando você escuta e as pessoas ficam esperando que você fique gritando, assim, não é gritando, né? Se expressando e tudo mais. Só, eu não sei, assim, dá a impressão de que você só está recebendo se você está se expressando, glorificando e tudo mais. Não que não deva fazer, mais uma vez, não que não deva fazer. Mas eu acho que quando aquela palavra vem e me constrange, me transforma, eu acho que ela está fazendo o objetivo dela, né? Assim, Sim, porque é comum, né, em igrejas pentecostais, você, principalmente hoje, né, Elaine, as pessoas querem lacrar muito em suas mensagens, é a pregação Pablo Marçal, né? O que é a pregação Pablo Marçal? É a pregação que é feita de cortes, foi feita para gerar corte, para você postar lá no TikTok, no Instagram. Então, são pregações montadas com palavras de efeito, justamente para que possa ter uma expressão do público, né? E eles coadunam a ideia do teu glória com o entendimento daquilo que ele aplicou. Eu estava conversando com um amigo hoje não, semana passada, o amigo falou assim, às vezes eu levanto a mão e dou uma de maluco, só para a pessoa pensar que eu tô ali envolvida naquele negócio. Porque às vezes você acaba se sentindo constrangido a fazer, para ninguém pensar que você de repente não está gostando da mensagem, né? Ou até mesmo para a pessoa não achar que tu é burro o suficiente para não ter entendido aquele negócio, como é comum as pessoas falarem assim no momento da pregação. Não, 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 só 2 ou 3 levantaram as mãos. Eu vou repetir até todo mundo dar glória. É, Ou ele mal terminou a frase, a pessoa já fala assim: opa, já tem um ali que entendeu. Então, se você não levantou a mão, não se expressou, significa que você não entendeu. Né? Se você for mudo e paralítico, então tu está lascado, porque não tem movimento no braço, não tem boca, não tem voz nos lábios, você não entendeu, você é um asno, né? Então, como a Elaine falou, tem horas que você está em silêncio, mas você entendeu tudo, você captou tudo. Então você está ali, né, às vezes apanhando em silêncio. É a mãe que minha mãe me batia, nossa, se chorar vai apanhar mais, entendeu? E aí tu tá ali, ó, quieto e apanhando e aprendendo. Cada um tem o seu tipo de forma de expressar, né? Expressar-se na hora que recebe a palavra. E uma levanta a mão, outra não levanta. Por exemplo, eu sempre fui muito torcedor, né, do Flamengo. Tem vídeos meus mal. pulando. Quando o Flamengo ganhou na Libertadores em 2019, nossa, eu quase infartei, né? E eu andava na rua balançando a bandeira, gritava, pulava, né? Às vezes dava teco preto que tu levanta correndo, enfim. Doideira total, doideira total. Ontem eu estava sentado assistindo a final, né? O Atlético atacava e eu ficava normal assistindo, entendeu? O Flamengo fez o gol, eu não dei um grito, não dei um pulo, não,
né? Não soltei um fogo, eu comprava uns cabeção de negro, eu pulava, gritava na direção da casa dos outros, né? Que era de time diferente, para poder zoar. Eu não dei um grito. Ah, você não ficou feliz com a vitória? Pra caramba! Fiquei muito feliz. Mas a minha reação hoje já é, sei lá, mais contida, né? Eu já só observo, entendeu? Tudo depende muito do teu estado de espírito naquele momento. Ah, você não É, ficou feliz? Nossa, pô, claro que eu fiquei. Fiquei felizaço. Fiquei super feliz. Mas isso não quer dizer que eu preciso, é necessário você ir para lá, ir para cá, fazer aquilo. Cada um tem o seu tipo, né? Dependendo do teu estado de espírito naquele dia, você recebeu tudo. Talvez você recebeu mais do que quando você recebeu que você levantou a mão, pulou, ficou em pé. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter esse feedback. Mas como hoje, Elane, as pregações, elas são pregações Pablo Marçal, ela tem a intenção de lacrar, fazer cortes e fazer subir nas redes para poder ganhar seguidores, ela é feita justamente com palavras motivacionais, com o intuito de gerar essas reações no público. Então, você pode observar que, ao término de cada uma desses cortes, dessas frases de efeito, sempre vem acompanhado, né, de algumas falas que são corriqueiras. Olha, uma ali já pegou, né? Eu vou melhorar para todo mundo pegar, não é isso? Ou senão ele fala assim, olha, já tem 2 ou 3 pessoas levantando a mão lá atrás, né? Aí ele, vou falar de novo. Aí senão, não, eu vou falar porque não, você não entendeu. Eu vou repetir até você dar glória. Então você você tá pode, aí ou foi embora? você está aí ou vai embora. Então, todo término desses cortes, dessas frases de efeito, elas vêm acompanhadas desse tipo de frase. Vou te dar 1 minuto para você dar glória. Aí começa a contar. 60, 59, 58. Parece até quando vai estourar os fogos de Copacabana. Entendeu? Porque a ideia é gerar essa forma de se expressar para, sei lá, entender que você entendeu, ou para gerar algum tipo de ambiente que entende-se ser um ambiente de glória e da presença de Cristo. Mas a presença de Cristo, na vida do ouvinte, não se manifesta pelo levantar das mãos. Como a Elaine disse, não é que você não possa, não é que você não deva, né? Tem gente que gosta, gente que curte, pô, eu acho maneiro. Tem culto que eu também faço, tem outro culto que eu estou mais comedido. Falei, caramba, é mesmo, né? E você está ali, você está concordando com tudo aquilo que está sendo dito, mas você não levantou a mão. Então, tem cultos e cultos, tem formas e formas, depende muito do teu estado de espírito, daquele dia, muito daquilo que você quer ouvir, só que, infelizmente, isso virou uma normalidade, né, nas pregações. Virou clichê. Se você não fizer isso, você não pregou bem, porque você não fez a igreja se movimentar. A ideia não é o movimento, a ideia é a compreensão. É como a Elaine falou, tem hora que o pregador não precisou nem aplicar e você já entendeu. Entende? Você já aplicou aquele mistério na sua vida. Tá? Vamos lá. Enquanto o pregador fala, o Espírito Santo age no coração do ouvinte, produzindo fé. Tá? Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz o seguinte: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá? Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Letra A do tópico 2. Letra A do tópico 2. Ao ouvirem o discurso de Pedro, as pessoas compungiram-se
em seu coração. Atos 2:37, gente. Atos capítulo 2, versículo de número 37. Atos capítulo 2, versículo de número 37. Diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Verso 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tá? Então, olha o poder da palavra. Então, Pedro prega a palavra de Pedro vai compungir, ou seja, vai constranger essas pessoas. O constrangimento gera o desejo de uma compreensão. E aí, Vaso, e agora? O que eu vou fazer? Né? Qual deve ser o meu comportamento agora? Agora vocês se arrependam. Houve arrependimento? Houve. Depois que há o arrependimento, existe o batismo. Depois do batismo, existe a entrega dos dons. Olha a escadinha. Para que eu possa receber o dom, eu tenho que me batizar. Para que eu possa me batizar, eu preciso me arrepender. Para que eu possa me arrepender, eu preciso ouvir a palavra. Entende? Então, a escadinha é essa. Eu ouço a palavra e a palavra gera fé, segundo Romanos 10:17. Tá? Eu ouço a palavra e a palavra gera fé, segundo o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10:17. Depois que eu ouço a palavra, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Todo batizando precisa de arrependimento. Não adianta eu descer uma pessoa nas águas se ela ainda não se arrependeu dos seus maus caminhos. Arrepender-se é largar o que está fazendo. Ah, mas o processo é na trajetória. Sim, eu concordo. Mas se a pessoa está na fornicação, se a pessoa está na prostituição, se a pessoa está nas drogas, se a pessoa bebe, se a pessoa fuma, eu não posso batizar aquela pessoa enquanto ela não largar tal prática. Então, o batismo é a consequência daquela pessoa ter abandonado o que ela estava fazendo outrora. O abandono não vem depois das águas, o abandono vem antes das águas. Mas e a palavra venha como estás? Venham como estás, não diz batiza-se como estás? Ah, Diz assim, vem cá, batiza aqui como você está, é isso? tá. Está Então não é escrito isso isso. aqui? Está escrito isso aqui Não, em Atos capítulo 4, capítulo 2, 38? não. Não, né? Ah, então tá bom. Né? Vinde como estás, você veio, mas não vai Sim. permanecer. Ah, Então você entendi. vem, você tratamento, você se arrepende, você abandona, você larga. O batismo é um fortalecimento que você vai receber para você continuar lutando contra aquilo que você era dado a fazer. Beleza. Tem coisas que nós vamos ter que lutar para não fazer a vida inteira. A vida inteira. Vida inteira. Entendi. Entende? Então Entendi. você se arrepende, ou seja, não vou fazer mais. Vou lutar contra aquilo. Ah, vai demorar 6 meses, vai demorar 1 ano. Que demore 3. Que demore 5. Porque hoje o batismo nas águas virou algo meio que sem um propósito específico dentro da perspectiva bíblica. Entende? Entendi. Nós estamos batizando, na verdade, estamos mergulhando essas pessoas. O número das pessoas que permanecem é bem inferior do que aquelas que se vão. Às vezes, a única experiência que aquela pessoa teve com a fé, de fato, foi no dia que ela desceu naquela piscina, no rio, na cachoeira.
ou só aspergiu água sobre a sua cabeça, e depois essa pessoa sumiu. Porque para ela foi só uma data, foi só um momento, foi emocionante, foi bacana, foi legal. Entende? Mas que ficou reservado por um TBT, né? Para daqui a um ano aparecer de novo no Facebook, no Instagram, e você repostar. Nossa, esse momento foi muito especial, mas a pessoa já está já com aquilo que ela estava antes de batizar. Não houve mudança. Pode falar, Elaine. É verdade, isso é preocupante, né, pastor? Muito, muito. Muito porque nós não acabamos não fazendo aquilo que de fato é para fazer. Não fazemos. É melhor você batizar uma, duas pessoas e ver aquelas pessoas permanecerem do que você batizar 200, 300 pessoas e ninguém permanecer. Ninguém permanecer. Tá? Então, assim, aí as pessoas podem utilizar, mas se creres e for batizado, será salvo. O ladrão da cruz não desceu às águas, mas ele foi batizado. Existem 3 formas de batismo. O batismo com o Espírito Santo, que eu recebo quando aceito a Jesus. Então, o primeiro batismo vem quando eu aceito a Cristo. Aceitei Jesus, batismo com o Espírito Santo, passo a me tornar templo do Espírito Santo, que foi o que aconteceu com o ladrão da cruz. Depois desse processo, olha como é que é importante. Aceitei Jesus, passo a me tornar templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita dentro de mim. E o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, tudo que eu preciso para descer as águas, eu já tenho dentro de mim. Então, a ideia parece, gente, que eu só sou crente quando eu desço as águas, e não é. Eu passo a ser crente quando eu tenho o Espírito dentro de mim. Então, naquele processo que pode durar 6 meses, 1 ano, eu vou ter tempo para ter relacionamento com o Espírito Santo. Então, ele vai passar a me convencer do meu pecado, da sentença, do juízo. Então, nesse processo de tempo que vai ser gerado para que eu possa me arrepender, fazer uma autoanálise, é eu e o Espírito Santo. Olha que intimidade. Tem uma intimidade maior que essa? O que é mais importante? Você ser templo ou você descer as águas? Você ser templo. Então, eu aceito a Jesus e já desço as águas, sem ter um relacionamento, sem ter um convencimento. Não, o convencimento vem com a caminhada. Não, não vem com a caminhada, gente. Não se pula etapas. O texto é claro aqui. Ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós faremos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Pedro não diz: vem cá que eu vou batizar vocês. Pedro primeiramente diz: olha, vocês precisam se arrepender. Arrependam-se. Depois do arrependimento, vocês precisam ser batizados no nome de Jesus Cristo. Então, quer dizer que o batismo vem depois do arrependimento. E arrependimento, gente, não vem do dia para o outro. Sentimento de culpa pelo ato ruim tomado, sentido do outro dia é remorso. Arrependimento é uma dor que vai te incomodando todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Até que você passe a sentir nojo daquilo que você fez. Então, passou uma semana, passou um mês, você não está fazendo mais aquilo. Não é passou 24 horas, 12 horas. Tá? Então, se arrependam, depois vocês vão ser batizados para perdão do pecado, e aí sim, depois, vocês vão receber o dom do Espírito. Então, primeiro batismo, batismo com o Espírito Santo, quando eu aceito Jesus. Segundo batismo, batismo nas águas, que significa batismo de perdão de pecados. E terceiro batismo, batismo no Espírito Santo, que é quando você recebe os dons que Deus vai escolher para te dar, de acordo com a necessidade do público pelo qual você
pelo público, do público pelo qual você está inserido. Deu para entender os 3 batismos? Fala o terceiro aí, pastor. Batismo no Espírito Santo, que é para recebimento de dons. Tá bom? Então, Tá. é importante isso. Só que não adianta se preocupar com quantidade. A ideia é preocupar-se com qualidade. Tá? Com qualidade. Tem horas que o culto está cheio, mas a igreja está vazia. Tem dias que a igreja está vazia, porém a igreja está cheia. Porque naquele dia que a igreja estava vazia, tinha qualidade, não tinha quantidade. Então, se nós nos ocuparmos em qualificar a nossa vida, que só vem por meio da ação do Espírito Santo, eu não preciso me preocupar com números, tá? Pois as pessoas, ao visualizarem os sinais, vão passar a crer, tá bom? As palavras do apóstolo eram poderosíssimas. Seu sermão tocou os ouvintes e não houve meras reações emocionais. Olha o que a Elaine falou aqui anteriormente, tá? Seu sermão tocou os ouvintes, não houve meras reações emocionais. Como a Elaine disse, um gritou, o outro deu glória, o outro levantou as mãos. Não houve isso. Não houve meras reações emocionais, mas sim mudanças reais e permanentes. Então parece que a Elaine estava adivinhando o que a gente ia ler. Tá? Então, pode não haver reações emocionais, mas pode haver mudanças reais e permanentes. Cerca de 3.000 pessoas se converteram, fruto da ação do Espírito Santo. Letra B. Transformações duradouras na personalidade humana só são produzidas pelo Espírito Santo. Aqueles que são mudados parcialmente e por um breve período não foram trabalhados pelo Espírito de Deus. Tá? Então precisa de um tempo, o trabalho, tempo. O Espírito Santo proporciona, letra número 3. O Espírito Santo proporciona o desenvolvimento integral da vida cristã. O cristão torna-se participante de Cristo. Tá? Hebreus 3,14. Diz assim: temos nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme, se é que guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, eu preciso ser o mesmo, né? O Espírito Santo proporciona desenvolvimento integral da vida cristã. Ou seja, o cristão torna-se participante. Essa relação entre o crente e o Senhor Jesus é cultivada pelo Espírito Santo. Cristo é a videira e nós estamos ligados a ele pelo Espírito. João 15:5. Precisa abrir, não. Esse tipo de comunhão é visto entre os cristãos da igreja primitiva, lá em Atos 2:42. Reuniam-se para orar, no partir do pão, né? Aquele processo todo. Oração à fonte do desenvolvimento espiritual. Ela é uma das mais poderosas armas que temos a nosso dispor como cristão, é a oração. Tem hora que a única coisa que nós temos é a oração. Não, já viu que tem momentos não dá para fazer mais nada? Não dá para fazer mais nada? Só orar? Então ora. Porque tem hora que nem orar você consegue mais, porque não tem mais o que você orar. Né? Porque existem algumas fases, né? Existe a fase que você consegue resolver por meio do diálogo, né? Por meio da força do braço, por meio do dinheiro, né? Aí você vai lá e resolve. Aí tem hora que o diálogo, que a força do braço, que o dinheiro não consegue mais mudar. Aí você parte para o joelho. Aí você vai orar, jejuar, madrugada, monte, né? Campanha de oração e toma de oração. Só que tem um momento também que a oração já
Você já não consegue mais orar, não tem mais palavras para orar, né? O problema não é a fase da oração, o problema é a fase pós a oração, que é a fase do descansar ou esperar em Deus. Já viu aquela fase que você já não tem mais força para orar, ou a sua oração se tornou repetitiva, né? Você dobra o joelho para orar por uma causa, e aquela causa você não consegue mais nem falar sobre aquela causa, não tem mais o que falar. Aí naquela área específica, sabe o que aí entra na terceira fase, que é desesperadora. É a fase do esperar. É a fase pós-oração. Essa fase aí é terrível. Terrível porque você não pode resolver com a força do seu braço, você não pode resolver com a resistência do seu joelho, porque você não sabe mais como orar. Você só tem que sentar e esperar. E esperar é algo que mexe com a sua mente, que parece que você desistiu. O diabo, ele não age contra você quando você tem dinheiro ou força do braço para resolver o seu problema. O diabo não age colocando coisas na sua mente quando você está em oração, mas o diabo age quando você está nessa terceira fase, a fase da espera. Porque é a fase que o diabo vai dizer assim, ó, vai lá, tenta mexer com a força do seu braço, toma uma atitude. Ou o diabo vem na sua mente e fala assim, ó, vai perder, não está orando? Aí você, agoniado, mexe com os braços, volta para a oração, enquanto Deus só quer que você descanse. Pode falar, Elaine. Ou então ele te esqueceu, não Uhum. vai te responder. Exatamente. Cadê o teu Deus, como diz o Salmo 42, né? Onde está o seu Deus? Essa fase é terrível. Por exemplo, se uma pessoa chega para vocês e falam assim, olha, lá no Barra Shopping, tem uma mesa lá, e quando você chegar naquela mesa, a pessoa que está lá sentada vai te dar R$1 milhão. Se você sair da onde você está agora e ir lá no Barra Shopping, você vai receber R$1 milhão. Mas você pode ficar onde você está, que eu já dei ordem para essa pessoa trazer esse R$1 milhão e te entregar na tua mão. Só que eu não sei quando ela vai vir. Já dei ordem para ela trazer. O que você faria? Você iria lá ou você esperaria trazer aqui? Eu iria lá. Todo mundo iria lá. Por que nós iríamos lá? Porque nós não temos a capacidade de esperar. Se ele falou que já determinou que te entreguem, qual deveria ser o nosso papel? Eu vou descansar e vou resolver outras coisas. Porque o que está lá é meu. E uma hora vai vir para minha mão. Só que a nossa ansiedade é tão grande que eu largo as minhas tarefas aqui para ir correndo até lá. Entendeu? Última parte aí. Muitos ensinam que nem precisamos pedir qualquer coisa a Deus pelo fato dele ter conhecimento de nossas necessidades. Mas Jesus ensinou os discípulos a orar, lá em Mateus 6, do 6 ao 9. Pela oração e pela súplica, nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus. O Espírito nos presta auxílio na prática da oração, levando-nos a orar segundo a vontade de Deus. A igreja, nos dias dos apóstolos, vivia em constante oração. Por isso era fortalecida e dinâmica. Seu testemunho causava impacto na sociedade e gerava milhões de conversão. E último ponto aí, direção pela palavra. Ele vos guiará em toda a verdade. Jesus refere-se ao Espírito como Espírito de verdade, já lido aqui. Uma das suas tarefas é guiar o crente em toda a verdade. O Espírito Santo possibilita ao crente compreender as Escrituras, recebendo delas direção para a sua vida. Ele age como iluminador da palavra que ele mesmo inspirou, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. Ok?
nós terminamos essa disciplina. Na próxima segunda, vamos iniciar uma nova, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido bem a aula de hoje aí. Acredito que ela foi bem explicada, né? Foi Muito bem. bem falada, tá bom? Então, que Deus abençoe aí o dia, o findar de noite de vocês, né? Essa semana aí que seja uma semana de bênção, de vitória. E a gente vai se comunicando lá pelo grupo. Assim que atualizar aqui, eu já coloco lá no grupo para vocês, tá bom? Bem, Deus abençoe, fiquem todos na paz, tá bom? Beijo grande, bom descanso. Valeu, pastor. Paz. Tamo junto.